Eu queria começar lendo aqui com vocês João, capítulo 3, ler os versículos de 1 a 5. Não sei se vocês vão anotar, se vão abrir. João 3, de 1 a 5, vai dizer assim, olha. Havia um fariseu chamado Nicodemos, uma autoridade entre os judeus. Ele veio a Jesus à noite e disse, Mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais miraculosos que estás fazendo, se Deus não estiver com ele. Em resposta, Jesus declarou, digo-lhe a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Perguntou Nicodemos, como pode alguém nascer de novo sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre da sua mãe e renascer. Respondeu-lhe Jesus, digo-lhe a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. Lá em Mateus capítulo 18, 3, Mateus 18, 3, eu quero ler também apenas um versículo com vocês. Mateus 18, 3. Diz assim, olha, e disse-lhe, eu lhes asseguro que, a não ser que vocês se convertam e se tornem como crianças, jamais entrarão no reino dos céus. Bom, essas duas passagens aqui que nós lemos, ela está falando sobre o reino de Deus, sobre o reino dos céus. Dentro desse aspecto, dessa aplicação que Deus trouxe ao meu coração para eu ministrar para vocês, eu entendo que o reino de Deus é a vontade de Deus para a minha vida, para a sua vida, para a terra. E nesse aspecto aqui, de fato, você viver a vontade de Deus na sua vida, é necessário que você nasça novamente. E se você prestar atenção, essas duas passagens, elas são parecidas. Por quê? Porque Jesus está falando na passagem de Mateus que se a gente não se converter, o que é conversão, gente? A gente está indo por um caminho e você faz literalmente uma conversão, você muda de direção, porque você estava indo para um caminho que de repente não era o destino que Deus tinha para a sua vida. Então, converter é o que Romanos 12 vai dizer, para a gente não entrar nos moldes desse mundo, para a gente transformar a nossa mente, para que a gente possa experimentar, obrigada, querida, a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Se a gente pensar em boa, perfeita e agradável vontade de Deus, ela se encaixa com experimentar o reino de Deus. O que seria isso? Viver a vontade de Deus para mim e para a sua vida. Lá em Jeremias 29, 11, vai dizer, eu é quem sei os planos que tem ao seu respeito, planos de bem e não de mal. Numa tradução vai dizer, para te dar o fim que você deseja. Ou seja, Deus está dizendo que o que está acontecendo na sua vida, ou as coisas que aconteceram, que você interpretou talvez como algo ruim, Ele está dizendo que, na verdade, isso é a vontade dele sobre a sua vida. Não estou dizendo sobre o que foi fruto do pecado, tá? O fruto de escolhas ruins do que as pessoas fizeram com você. Não, nem tudo que você viveu foi vontade de Deus. Muita coisa do que você viveu foi fruto daquilo que o homem, diante da sua escolha, optou pela natureza humana pecaminosa que já está dentro ali da humanidade. Mas algumas questões que você vivenciou, alguns nãos que você recebeu, talvez, não foi porque Deus não se importou com você ou porque Ele não queria ver você feliz. Porque é o que Ele está dizendo, né? Eu é que sei os pensamentos que tenho. Pensamentos de bem e não de mal. Então, se você viveu uma perda, se você viveu uma frustração, se você, de repente, montou um negócio e não deu certo, se você acreditou numa palavra, você foi e fez algo e, de repente, se frustrou, não significa que Deus desejou isso para a sua vida, que Ele planejou isso para a sua vida. Não, os planos dele são de bem e não de mal. E o que tem por trás disso? O que tem por trás disso, às vezes você vai obter a resposta, às vezes não. Caminhando com o Senhor, em intimidade com Ele, em algum momento, lá na frente, depois que você passou aquilo e que foi cumprido o propósito daquilo no seu emocional, talvez para te amadurecer, como eu falei aqui na parte da tarde antes, quantas situações que eu vivenciei que naquele momento para mim eram dores. Eu não estou dizendo de história do passado. O que a gente vive na infância, gente, de alguma forma, a gente foi vítima de vítimas, porque os nossos pais foram vítimas também.
Os nossos pais reproduziram o que eles receberam. Muitos não foram presentes porque não tiveram os pais presentes. Muitos brigavam, xingavam e falavam um monte de palavras que magoavam porque era o que eles recebiam. Outros não pôde, como a minha mãe, que não pôde estar presente na minha vida porque ela não tinha estrutura financeira, não tinha estrutura de casa geográfica, ou seja, ela não tinha como. Então, assim, hoje eu entendo, curada, eu entendo. Só que enquanto a gente ainda está no modelo sofrimento da história de vida, a gente precisa buscar em Deus a estratégia suficiente para a gente poder compreender o que a gente pode fazer com o que nos aconteceu. Porque fato é, eu não posso voltar e mudar o meu passado. Mas sabe o que acontece? Quando você não permite Deus curar a ferida do passado, você continua eternizando o seu passado no seu presente. Então, quantas vezes aí agora você acaba descontando nos seus filhos, acaba descontando nos seus relacionamentos, tendo problemas nos seus relacionamentos atuais, por conta de coisas que não foram trabalhadas no passado. E isso vai o quê? Perpetuando. Então, é necessário, como eu conduzi vocês aqui na parte da tarde, que vocês pudessem olhar para isso, porque o que eu vou fazer com isso? Isso aconteceu, não dá para negar. Foram verdades. Eu fui abusada sexualmente por muitos anos, isso é uma verdade. Me dói falar sobre isso hoje? Não. Por que eu falo sobre isso hoje? Só com propósito. Eu não falo sobre isso se não for para ministrar no coração de alguém que possa receber cura. Não tem por que eu ficar falando, ai, mas eu fui abusada. Não, gente, o que passou, de fato passou. Agora, não dá para a gente só falar assim, passou, passou. Porque o passou, passou, para quem não olhou e trabalhou isso com Deus, ainda é muito latente, ainda é muito vivo. Então, essa é a proposta. Agora, ok, você foi trabalhada aqui à tarde, eu não estou dizendo também que uma oração e um evento resolve todas as suas dores, mas eu estou dizendo que você teve a consciência de que esse sempre será o movimento que você precisará fazer quando vir alguma dor do passado. Quando o diabo tentar fazer você permanecer naquela dor ou se vitimizar por aquela dor, você vai lembrar que Jesus levou na cruz as suas dores. Ele levou na cruz toda a consequência do pecado. Então, o que é a palavra pecado no grego? Significa errar o alvo. Os seus pais erraram com você porque eles não tinham conhecimento sobre isso. Agora, Cristo e o sacrifício dele é isso, anula também o que os seus pais fizeram com você. Sem culpar o outro. Mas agora o que eu vou fazer? Eu vou assumir a minha responsabilidade, já que os meus pais não puderam construir uma vida saudável para mim, então eu vou agora, juntamente com o Senhor, buscar construir. Porque senão a gente vai ficar, exatamente como a palavra de Deuteronômio, que o pecado ele atinge até a 3ª ou a 4ª geração. A gente vai continuar replicando pecados. A gente vai continuar, eu não recebi amor, então também não dou amor. Aí a minha filha que não recebe amor também não dá. Então, olha a cadeia geracional que nós vamos dando continuidade, porque alguém não falou assim, chega, isso vai parar em mim. Chega, isso vai parar em mim. O que não começou em você, tem que parar em você. Talvez você viva algumas questões geracionais que não começou em você. E aí é aquela história, parece até injusto você ter que lutar, mas foi você a escolhida por Deus para mudar a história da tua família. E não é fácil, gente, é algo que é trabalhoso. É algo que vai exigir esforço, sim. Mas eu penso o seguinte, Deus ele está nos chamando para novas águas. A gente está falando todo o tempo aqui sobre sermos sedentas, né? A gente poder identificar o que está morto na nossa vida para colocar diante do Senhor. A gente tirar as pedras e deixar o Senhor fluir. E aí, Ele quer fluir realmente essas águas de algo novo. Deus quer entregar algo novo. Na verdade, Ele já entregou, Ele tem entregado para você, talvez, desde ontem, palavras. Mas você precisa tomar posse e falar assim, eu preciso da tua ajuda, Senhor, para fazer nascer aquilo que o Senhor está me confiando. Mas eu vejo que você precisa talvez pensar assim, será que eu preciso nascer de novo? Isso aconteceu na minha vida, gente. Quando a minha mãe conheceu Jesus lá, quando eu tinha 5 anos de idade, que ela me levou para morar com ela, mas acabei ficando na casa de um, de outro, e passando por todas aquelas questões,
De tempos em tempos, estava eu de novo com a minha mãe. Ela me deixava numa casa, eu ficava ali por meses, 1 ano. Às vezes ela me pegava, me levava para uma outra casa. Nunca soube dos abusos, essas coisas, principalmente relacionado ao abuso. A gente sofre muita ameaça, muita coerção, assim mesmo, de não vão acreditar em você, se você falar isso. E a criança, ela se sente culpada de alguma forma. Então, eu nunca consegui verbalizar isso até escrever o livro Sarados para Sarar. Olha como é profundo. As dores que ficam guardadas dentro de nós e que traz esse comportamento atual se você não nascer de novo. Então, a história é agora, o que eu vou fazer a partir do que fizeram comigo? E deixa eu te falar uma coisa, embora nós temos e devemos honrar os nossos pais, independente de como eles foram, porque isso é um mandamento bíblico, comportamentalmente falando, tá? Eu não preciso repetir algumas coisas que os meus pais fizeram. Você pode levar na sua bagagem as coisas boas. Você pode levar aquilo que é bom. Poxa vida, tem coisas boas que tua mãe te ensinou também. Porque às vezes a gente também, por conta da dor, o que acontece? Uma questão cerebral também. O cérebro, ele tem tendência a focar muito mais no negativo. Já aconteceu isso? Você está tudo lindo, tudo maravilhoso, você teve um dia incrível. Uma coisinha ruim que acontece, ou uma coisinha que sai fora do que você imaginou, pronto, parece que invalida todo aquele dia, tudo que você viveu, não é assim? Às vezes na internet, a gente que vive na internet é muito assim, 20 pessoas podem escrever uma coisa boa, uma pessoa escreveu uma coisinha, a gente foca naquele ruim. Porque o cérebro, ele foi feito para te defender, então ele sempre vai ficar alerta e vai colocar mais foco e mais atenção no que é negativo, porque ameaça como que a tua sobrevivência, vamos dizer assim. Agora, entender sobre isso é importante, por quê? Porque quando vem esse pensamento negativo, opa, então aqui é o meu sistema de defesa que está gritando alerta, mas está tudo bem, você não precisa se preocupar, porque você não está em perigo. Então, mais uma vez, você conversar com você mesmo, vai te ajudar também a você compreender e organizar as suas questões internas. Ok, tá, lá no passado, eu posso ter sido vítima, hoje eu não sou mais, hoje eu sou uma mulher, hoje eu sou uma adulta. Então, hoje eu vou olhar para esta situação como uma adulta. Agora, deixa eu te falar, sozinha você consegue? Não. Aí que é a questão. Você precisa depender do Senhor para todas as questões no seu processo. Apesar da gente ter conhecimento, apesar de você, de repente, até passar com um profissional, com um terapeuta, apesar de você buscar, sabe, ler livros e mergulhar nisso, tudo isso ajuda muito você a compreender algumas questões e avançar nos seus processos. Mas deixa eu te falar, a resposta clara, ela só vai conseguir ser alcançada como resultado quando você colocar o poder de Deus nisso. Quantas pessoas eu vejo buscando terapia ou buscando em homens aquilo que é só de ordem divina? Então, o homem, você tem que entender o homem como ser humano, profissional, o que quer que seja, um pastor, uma conselheira, como uma facilitadora. O que essa pessoa pode me ajudar a entender, a compreender, mas eu sei que o que eu conseguir compreender, eu vou ter que levar para o Senhor, para que Ele possa fazer em mim aquilo que nem eu e nem homem nenhum pode. Por isso que muitas pessoas se frustram em terapia, sabe? Eu, no início do meu processo de cura, Deus me trouxe uma pessoa, uma psicóloga, que ela atendia voluntariamente na igreja. E eu me lembro que eu fui com toda a expectativa, porque assim, ela é formada, ela é uma profissional. Nossa, ela tem o poder, tipo assim, o que ela falar vai acontecer na minha vida. E se ela falar, por exemplo, eu tenho problema de autoestima, eu não me amo, eu não me valorizo. Ela vai passar um exercício para mim. Roberta, olha no espelho. Falar 3 vezes, eu me amo, eu me amo, eu me amo. Plim! Eu me amo. A gente acha que as coisas são assim, igual miojo. 3 minutinhos, mas miojo dá câncer, né? Miojo não presta. As coisas não são rápidas. Sabe, as coisas, os alimentos mais saudáveis são aqueles que você tem que descascar, que você tem que cortar, né? O mais trabalhoso é o que é mais saudável. Aquilo que é fast food, que é rápido, que faz mal para o nosso organismo, é o que é mais rápido. Então, a mesma coisa acontece nos nossos processos emocionais e espirituais. É necessário esforço, é necessário empenho. Então, o que aconteceu? Eu me lembro claramente, na 3ª sessão, eu só falava das minhas dores. E ok, tem esse espaço. E se você não teve uma oportunidade na sua vida de realmente colocar para fora
o que te aconteceu num contexto de cura, seja com um pastor, seja com uma conselheira, seja com um terapeuta, é necessário primeiro falar. É necessário que alguém se importe com o que você sofreu. Ok, eu entendo, deve ter sido difícil para você tal, mas vamos olhar para isso de uma outra maneira? Vamos tentar, então, daqui para frente a gente escrever uma nova história? É possível. A questão é, você cantou aqui com a irmã, com a pastora, esperança. Você cantou sobre esperança, sobre florescer, e é isso que Deus quer fazer na sua vida. Aonde tinha algo morto, Ele quer trazer vida. Aonde ainda não existia semente, Ele está te entregando semente para que isso possa florescer. Mas você vai precisar começar lá do comecinho. E eu me lembro que na terceira sessão com a psicóloga eu já estava querendo desistir. Eu falava assim, nossa, mas ela não fala nada para mim? Porque a gente quer o quê? Que as pessoas dêem uma receita. A pessoa põe a mão na nossa cabeça, a pessoa dê algo pronto para a gente. E eu estava assim, isso aqui não está adiantando nada, só vou lá, só fico falando. E um dia, Deus usou, e ela trabalhava mais como voluntária mesmo, então ela falava ali do Senhor, porque ela atendia dentro da igreja. A gente sabe que quando está num contexto terapêutico de consultório, não se pode falar, mas lá ela podia, porque ela estava como voluntária num contexto dentro da igreja. E ela disse assim para mim, Roberta, eu não posso fazer nada por você, só o Espírito Santo pode. E aquilo para mim foi um choque, porque, tipo assim, para mim, religiosa, crente, que falava em línguas, que servia em ministério infantil, que já tinha servido em igreja desde pequena, Espírito Santo, eu já tenho o Espírito Santo. Então, aí você fica assim, peraí, mas eu já tenho o Espírito Santo. Então, por que Ele não fez? Aí das duas, uma. Ou você pode ir para o polo infantil, rebelde, e falar assim, então, Espírito Santo, por que o Senhor ainda não fez? Estou aqui, estou te servindo, olha quantas coisas eu faço, por que o Senhor ainda não fez? Não, né? Porque aí Ele falaria para mim, então, né? Se você soltar tudo isso daí e realmente se render a mim e deixar eu tomar conta disso, eu posso fazer. Porque às vezes é aquela coisa, o Espírito Santo mora dentro de você, mas você pôs ele numa jaulinha ali e ele não tem liberdade dentro de você. Porque você que está no controle, é você que toma as decisões, é do seu jeito, é isso, é aquilo, eu faço e aconteço. Não há uma entrega, não há uma dependência, não há voluntariamente uma redenção. Sabe quando você se rende? Sabe, o que acontece quando a gente se rende, gente? Tipo assim, a gente está totalmente vulnerável. A pessoa leva tudo que ela quiser da gente, não é assim? Nada contra o Rio, de São Paulo, brincadeira, gente. São Paulo é assim também. Me rendo. Mas assim, tem hora não, no início do nosso processo, nós precisamos fazer assim para o Senhor. Senhor, leva tudo aquilo que não está no teu plano para a minha vida. Sabe, se render, deixar dos seus achismos, deixar do que você pensa, do que você imagina. Foi isso. Como começou? Se você perguntar para mim, Roberta, como começou o seu processo de cura? Primeiro começou com um baita de um confronto do meu marido em mim. Eu contei um pouquinho da minha história ali no momento que a gente estava orando, não sei se vocês perceberam, mas então ali, o pai que engravidou a mãe adolescente, ele era chefe dela, violentou ela falou que estava grávida, deu dinheiro para abortar, tentou o aborto, não deu certo, aí minha mãe inventou que era filha de um outro homem, inclusive mentiu a minha data de nascimento para 2 meses para frente, para o outro homem acreditar na história, e depois eu fiquei morando com essa minha avó aí até os meus 5 anos, enquanto minha mãe conheceu Jesus, ela teve a intenção de ficar comigo, mas foi essa vida entre indas e vindas, e fica ali, pega de novo e tal. Toda essa construção gerou as dores emocionais, gerou a sensação de que eu não sou amada, de que eu não sou bem-vinda, de que eu não tenho valor, de que as pessoas, ou a figura masculina que se aproximava de mim foi para me tocar, para me ferir, para encostar em partes que não era, desrespeitou, e todas essas questões. Então, a gente faz o quê? Bota tudo, né, lá para dentro, porque ainda não tem maturidade para lidar com isso na adolescência ou na juventude, e às vezes a gente acaba casando com tudo isso não resolvido. Então, o que aconteceu? Se você não olhar do jeito certo para curar, e não estou falando olhar e ficar olhando, não, olhar do jeito certo para curar e entender. Você vai reproduzir coisas que estão ligadas ao passado. Um exemplo claro disso. Vários homens abusaram de mim sexualmente, inclusive o meu padrasto, que ficou casado com a minha mãe durante um tempo. Quando eu me casei, todas as vezes que o meu marido me tocava, e o sexo no casamento é algo lícito, é algo feito por Deus, é algo abençoado por Deus que gera vida.
Mas algo que foi tão maravilhoso feito por Deus, lá atrás na minha história de vida, foi erroneamente usado por pessoas que fizeram escolhas. Não adianta a gente culpar o diabo a tudo. É muito fácil. A pessoa enfiar um revólver na cabeça de alguém, tirar a vida e falar, o diabo que mandou. Eu abusei sexualmente de uma criança de 5 anos. Culpa do diabo. Gente, o mal existe? O diabo existe? Sim. Mas ele vai passar pela sua decisão. É a sua decisão. É aquilo que Jesus, que Deus apresenta ali na palavra. Eis que coloco diante de você o caminho da vida e da morte. Você escolhe. Eva tinha uma escolha. Agora, é claro que não vou entrar em partes teológicas, que nem é minha área, porque eu não sou teóloga, mas a gente é, sim, influenciado pela força do pecado, ok? Por isso que nós precisamos de Cristo. Por isso que nós precisamos do Senhor. Por quê? Porque o pecado, ele sempre vai querer ganhar espaço dentro da natureza adâmica. E com a ajuda do Senhor, é aquilo que a gente vai conseguir vencer ou errar menos. Mas, por conta de tudo isso, o que o meu cérebro entendeu? Homem não presta. O homem só quer aquilo. O homem só quer aquelas coisas. Então, quando meu marido me tocava, eu tinha repulsa. Era ele o problema? Não, o problema era lá atrás. Outra coisa, outro reflexo para você ver. Aqueles homens me mandavam fazer coisas. Faz isso, faz aquilo, e eu era obrigada a fazer aquelas coisas. Entre aspas, obrigada, é uma criança. Mas talvez se eu tivesse uma consciência maior, ou um adulto que me ensinasse sobre isso, eu ia dar um chute, eu ia sair correndo, eu ia gritar, e eu não tinha como me defender, porque eu não sabia daquilo. Então, era uma criança. A criança, ela é uma vítima. Agora, adulta, eu não era mais aquela criança. Adulta, eu não estava mais naquela condição. Só que o meu cérebro, ele interpretava, reproduzia a situação que não foi trabalhada no presente. Então, o que acontece? Os homens mandaram fazer um monte de coisa. Hoje, quando o meu marido... Hoje, não hoje, né? Mas aí, na atualidade, antes do processo de cura, os maiores problemas que eu tive no meu casamento foi esse. Aí, quando o meu marido falava para eu fazer alguma coisa, dentro de mim era assim, homem nenhum manda em mim. Eu não vou fazer o que ele está falando. Você está entendendo como não é o que aconteceu lá atrás? O quanto isso ainda reverbera na sua vida hoje, destruindo sua vida hoje, prejudicando a geração posterior. Agora, se eu ignoro o que aconteceu lá atrás, eu vou continuar com esse comportamento que é manifestado através do pecado. Então, eu entendi. Espera aí. O meu marido não é aqueles homens. Não é. E aí entra a adulta, não é. E aí entra a palavra de Deus. Eu comecei a ler a palavra e a palavra foi libertando a minha mente. E aí eu li um versículo que o corpo não é da mulher, é do marido. Então, Senhor, o meu corpo é do meu marido. Ai, Senhor, me ajuda. Verdade e sinceridade com o Senhor, intimidade com Deus. Senhor, me ajuda. Eu sinto isso e você falar. Gente, não é pecado você falar o que você sente ou não sente para Deus, porque Ele já sabe. Ele já sabe o que está dentro de você. É pecado você ficar falando em rede social, é pecado você ficar falando para todo mundo. Mas para Deus, para o Senhor. Senhor, eu sinto isso. Senhor, eu sinto aquilo. E você sabe, gente, Deus, Ele vai direcionando cada um de uma maneira única. Eu posso falar sobre como foi o meu processo, mas eu não posso colocar isso como uma regra que vai ser igual na sua vida. Para mim, na questão sexual, o Senhor começou a falar para mim, ore para que eu possa transformar isso em prazer. Foi esse direcionamento que Deus me deu. E eu tipo assim, chocada. É para eu orar sobre isso com Deus? É para eu pedir para Deus, para eu ter vontade disso e eu sentir prazer nisso? Olha... Mas por quê? Porque Deus estava querendo quebrar uma crença religiosa, quebrar uma crença de um padrão de como que se isso fosse errado. E eu fui orando, porque eu estava sedenta para obedecer a Deus sobre tudo, e eu fui orando. Então, o Espírito Santo ia me direcionando a fazer orações que iam libertando, seja de ordem espiritual, emocional, física, o que o trauma do passado ainda manifestava no presente. E eu posso dizer hoje, totalmente curada e liberta nessa área. Totalmente. Não dá nem para falar muito, né? Está longe do marido. Mas é milagre. É que tem coisas que a gente não pode falar, mas assim, milagre. O que eu experimento na minha vida de intimidade com meu marido hoje é milagre em vista de tudo aquilo que eu passei e o que eu sei que ocasionou. Quem fez isso, gente? O Senhor.
O Senhor. Não há terapia que possa, não há um pastor que possa, não há alguém que possa, é o Senhor. Mas eu precisei ter o quê? O conhecimento, porque enquanto eu não tenho conhecimento que o que estava lá atrás ainda influencia no hoje, eu não vou mudar o movimento, eu preciso entender. Então, nós precisamos nascer de novo para aprender de novo o que é saudável. Se você não teve um modelo de vida com pai, com mãe saudável, possivelmente hoje na sua vida, ainda que você queira fazer melhor, deixa eu te falar, vez ou outra você vai reproduzir alguma coisa. Eu me lembro, gente, que uma das coisas que eu mais tinha era o orgulho de bater no peito e falar, eu não sou uma mãe como a minha, eu nunca abandonei minhas filhas, eu nunca não sei o quê, eu nunca... Quanto orgulho, quanto orgulho, quanta falta de colocar no lugar da minha mãe e de ver tudo que ela passou e por que de repente aquelas coisas levaram a ela. Então, às vezes, a gente está falando do outro sem observar, como Jesus vai falar, a trava, você está falando da trava do outro, sendo que você não tira a trava do seu olho. E tudo isso que vai tornando a gente mais humilde, vai nos aproximando mais do modelo correto do que Deus tem para nós. Então, quando aquela psicóloga falou isso para mim, ali foi um choque, onde eu entendi. Então, Senhor, faz da maneira como o Senhor quiser, eu me rendo totalmente a Ti. E ali eu comecei um processo de conhecer a Deus verdadeiramente. Como eu disse, 27 anos de crente, de igreja, já tinha trabalhado várias vezes em bastidor de igreja com a minha mãe sempre trabalhou muito em muitas igrejas, era muito envolvida na igreja, apesar de não ter esse encontro mais profundo com o Senhor que realmente mudasse a vida dela. E era uma repetição de uma questão religiosa, de vir à igreja, de sentar, de ouvir, de ler a Bíblia aqui quando o pastor lê, mas quando chega em casa, a Bíblia pega pó. E aí o Senhor me fez entender que eu precisava conhecer Ele. E aquele versículo de Oséias que vai falar, e te conhecer e prosseguir em te conhecer é o alvo da minha vida. Então eu entendi, gente, que eu precisava ser como uma criança, como um bebê. Não aquela pessoa que, eu já li a Bíblia várias vezes, eu já conheço vários versículos de cor. Qual deles você pratica? Qual deles é verdade na sua vida? Se eu falar para você, no ano de 2012, que foi quando Deus começou esse processo de transformação na minha vida, eu acredito que poucos versículos, se 1 ou 2 só era verdade na minha vida, naquilo que se diz respeito ao meu caráter. Eu como esposa, eu como mãe, eu como filha, como serva, eu como uma pessoa para me relacionar com o outro, quantas coisas a palavra foi me revelando. Então, eu fui para esse momento de falar, Senhor, eu estou aqui totalmente despida, totalmente nua, como um bebê vem ao mundo. Como que o bebê vem ao mundo, gente? Ele vem totalmente despido. E ele depende totalmente dos cuidadores dele. E o que acontece? Eu acho tão curioso eu trazer essa comparação da nossa vida humana com a nossa vida espiritual em Deus e também nesse desenvolvimento emocional. Porque o bebê, quando ele nasce, ele depende exclusivamente da mãe e do pai. Mais especificamente ainda da mãe, porque aqui no Brasil, pelo menos, é a mãe que tem, né, o direito de ficar aí 3 ou 4 meses de licença maternidade, enquanto o pai tem que trabalhar. Então, esse bebê, ele depende o quê? Do colo, ele depende de ser alimentado, ele depende de ser afagado ali nas angústias dele, nos incômodos que ele tem, ele depende totalmente da mãe. E muitas vezes ele está com aquele incômodo, ele está com aquele desconforto, mas ele nem entende. Eu vinha para cá, eu não sei se foi para cá agora ou foi na última viagem, mas tinha um bebezinho que estava chorando muito. E o avião estava chacoalhando bastante, estava um barulho, aliás, um zumbido também bem forte. Para nós que somos adultos, estava irritante, estava desconfortável. E o bebê tinha, sei lá, em torno acho que de uns 4, 5 meses. E quando começou esse desconforto, essa pressurização que eu senti no meu ouvido, inclusive, né? Só que aí eu sei que eu tenho que fazer uns exercícios assim no maxilar, umas massagens para poder não entupir o ouvido. Você sabe disso? A maioria talvez aqui saiba. Eu, antes de andar de avião, não sabia, mas ok, a gente aprende. Agora, um bebê sabe o que está acontecendo? Você sabe que você está no avião, que tem a pressurização, que tem não sei o quê, nanana. Ainda que você não conheça toda a parte, como eu posso dizer, técnica do que aquilo quer dizer, você entende o porquê tem aquele desconforto. Você imagina o bebê. Ele não sabe. Então, o que ele recorre? A mãe, ao choro. E eu penso que na nossa vida,
inicial, emocional, é como se a gente estivesse reconstruindo a nossa vida com Deus emocional. Às vezes você vai estar lá com Deus chorando, você não sabe o que está nem acontecendo, simplesmente deu uma vontade de chorar. Em vez de você ir para a cama chorar e ficar o dia inteiro lá comendo sorvete ou pipoca ou assistindo seriado que não acaba mais, vai aos pés do Senhor. Vai aos pés, seja ajoelhada, seja em pé. Também não necessariamente só estar ajoelhada, porque quando a gente está ajoelhada, a gente já se rende, já chora, já deita, mas se faz sentido para você fazer em pé, sentada, como for, você só fala: Senhor, eu não sei o que está acontecendo dentro de mim, mas está uma angústia, está uma coisa estranha, e eu preciso estar aqui, eu preciso colocar isso diante do Senhor. Aí você experimenta falar o quanto você o ama, falar o quanto Ele é importante para você. Falar o quanto, porque assim, às vezes a gente tanto fica nessa coisa assim de querer receber o amor de Deus, a gente querer sentir o amor de Deus, mas deixa eu te falar, quanto mais você falar que você ama a Deus, mais isso vai voltar para você sentindo o amor de Deus. Porque você está falando: Senhor, eu te amo, Senhor, eu te louvo, Senhor, eu entrego a minha vida a Ti, Senhor, Tu és tudo, Tu és a minha fonte. Olha lá, conforme você vai falando isso, vai abastecendo a sua mente, no sentido de, olha, você tem um Pai, você tem alguém que se importa com você. Você começa a declarar a grandeza de Deus. O medo vai embora, porque, Senhor, Tu és a minha rocha, a minha fortaleza, Tu és grande, Tu és poderoso. Senhor, esse problema está querendo me consumir, mas eu declaro que Tu és maior. Você entende como a palavra de Deus, ela vai trazer, até para o seu cérebro, essa questão de que está tudo bem. Por isso que nós precisamos estar conectados à palavra, estar conectados ao Senhor, e realmente como se a gente fosse um bebê que tem fome. Quando o bebê nasce, ele mama toda hora, porque ele tem necessidade de estar no colo da mãe toda hora. Então, nós precisamos, como mulheres sedentas do Senhor, construir esse lugar com o Senhor, como se nós tivéssemos acabado de nascer. Ah, mas eu tenho 20 anos de crente. Eu também tinha, 27. Mas eu fui para o Senhor como se eu tivesse acabado de nascer, como se eu fosse uma recém-convertida. Eu peguei a palavra do Senhor e falei: Senhor, me ajuda a ler a Tua palavra e compreender e aprender aquilo que o Senhor quer revelar para mim. Gente, vocês não têm ideia. Eu já tinha participado de teatro na igreja sobre a crucificação de Cristo. Eu já tinha feito danças. A gente que está sempre em igreja desde criança está assim mesmo, se envolvendo, está dançando. Eu já tinha tido várias experiências de representar a Páscoa, a cruz de Cristo. Mas quando eu li, a partir desta oração que eu falei para o Senhor, revela a mim a Tua palavra viva, intencionalmente, ou seja, é uma busca intencional. Não é uma busca porque o pastor mandou, não é uma busca porque você tem que dar conta para algum líder, porque você tem que decorar algum versículo para mostrar que você sabe. Não, é uma busca porque você quer. E se você não quer, você fala para o Senhor colocar esse querer, porque a Bíblia vai dizer que o Senhor, Ele opera em nós, tanto o querer como o efetuar. Senhor, coloca dentro de mim o querer por mais de Ti. Eu quero ser uma mulher sedenta, eu quero ser uma mulher que busca a Tua face, eu quero ser uma mulher que busca a Tua presença, eu quero ser cheia. Ore, peça para o Espírito gerar essa fome, essa sede em você. Mas às vezes a gente só pede o quê? Dinheiro, ou pede segurança, proteção, ou isso, aquilo. Não pede para ter um encontro real. Senhor, eu quero, não me contento com isso. Eu quero mais, eu quero beber mais da Tua fonte, eu quero conhecer mais de quem Tu és, eu quero conhecer mais do Teu amor, era assim as minhas orações. Eu entrava no quarto e falava: Senhor, eu nem sei o que falar, Senhor. Aí o que eu fazia? Eu colocava louvor, porque os louvores, se você prestar atenção nas letras, elas são orações. Então eu ouvia muito, na época, Gabriela Rocha, ouvia muito Diante do Trono, e eu ficava ali, sabe, prestando atenção naquelas letras e falando: isso, Senhor, essa é minha oração, te conhecer. Tem uma música do Toque no Altar que fala: e prosseguirem te conhecer, esse é o alvo da minha vida. Senhor, eu preciso de Ti. Senhor, eu quero a Tua presença. Senhor, me ajuda a sentir o Teu amor, porque eu ainda não sinto. E aí eu colocava louvores que falavam do amor de Deus. E aí eu ouvia aqueles louvores, como por exemplo aquele:
Deus me ama e o teu amor é tão grande, incondicional. E eu falava, Senhor, eu ainda não sinto esse amor tão grande, incondicional. Senhor, revela esse amor dentro de mim. E Deus falava, canta, filha, canta. E eu, Deus me ama. Por quê, gente? Um bebê, ele aprende por repetição. Quem aqui ama aqueles desenhos chato que fica repete. Na época das minhas filhas era Teletubbies. Meu Deus do céu, aqueles Teletubbies. Aqueles bichos coloridos ficavam à frente do espelho falando chapéu. Uma que chatice. Aí daqui a pouco a criança estava lá, chapéu. A Peppa, chata, né? Não sei qual é agora, galinha pintadinha, sei lá, assim, com todo respeito a, de repente, as igrejas que têm, assim, alguns conceitos religiosos em relação a isso. Mas o que eu quero dizer é que a maioria dos produtos feitos para crianças são repetições. Por quê? Porque aprende por repetição. Então, você quer entrar no teu quarto um dia na semana e você já sair, uau, a super espiritual, a super que sente o poder de Deus, a super que não sei o quê, sendo que isso não é a tua programação humana. A tua programação cerebral e humana é um princípio que Deus estabeleceu como funciona todos nós. Então, o teu organismo, ainda que a gente reaja e viva situações diferentes, existem coisas que não são mudadas. Então, nós aprendemos pela repetição. E a repetição da palavra de Deus, é a repetição de canções do amor de Deus, tanto do seu amor em adoração a Ele, como do amor dEle para você. E é nessa simplicidade de uma criança, de você ser verdadeira como criança. Gente, você quer passar vergonha, pai e mãe é criança. Criança pergunta, por que não sei o que, não sei o que? Você fala assim, né? Você tem que tomar cuidado, porque a criança ela não sabe, então ela é exposta, ela é verdadeira, ela é tão, né, transparente que ela te coloca, às vezes, em maus lençóis, né? Você tem que explicar, não, filho, deixa eu te explicar, tal. Jesus quer isso de nós, essa transparência, essa sinceridade. Agora, o bebê tem a necessidade do afeto. Nós temos que entender que esse novo nascimento é, ok, querida, você não teve, eu não tive, vocês viram na minha história, eu não tive. Mas então, como daqui para frente eu vou ser uma pessoa que vou ter um emocional mais maduro, para ser uma pessoa mais madura, inclusive para poder entregar para o outro, eu preciso buscar de algum lugar. Se eu não tive uma fonte que me desse, eu preciso encontrar uma fonte que me dê. E qual é a fonte que nós sabemos que nos dá e que é uma fonte inesgotável? Cristo. Então, o que você vai fazer? Passar tempo com o Senhor, buscando esse amor, esse carinho, esse afeto, mas precisa de tempo. Não é você chegar assim, você acha que você vai chegar na presença de Deus, aí você vai assim, ouvir uma música e já tipo assim, nossa, meu Deus, ó, já veio a glória. Gente, precisa de tempo. Para uma relação íntima acontecer entre marido e mulher, é tempo. Não adianta o marido querer, tipo assim, fez nada, não deu um bombonzinho para a mulher, não agradou a mulher em nada, já chega. Opa, peraí, não é assim, né? A mulher, como diz o Cláudio Duarte, é fogão a lenha, vai esquentando. Paulo vai comparar o casamento com a nossa relação com Cristo. Então, nós temos que ter tempo para investir na relação com Cristo. Nós temos que preparar o ambiente. Nós temos que nos conectarmos com Ele. E, ó, posso falar isso aqui, ó, é uma das piores distrações para esse momento. Eu gosto, sinceramente, tem coisas que eu acho que precisa voltar, não sendo retrógrada, mas tem coisas que precisa voltar um pouquinho à moda antiga. O bom e velho som. Gente, você pensa comigo. Se você, por exemplo, não tem um Spotify que você assine lá, para não ficar tocando comercial, se você não tem música baixada aqui no seu celular, você for para o YouTube, eu vou me conectar com o Senhor, colocar aqueles louvor que eu amo. Você põe lá YouTube. Aí você está lá entrando, aí vem um comercial, com funk ainda. Dá para entrar no Santo dos Santos? Dá para você de fato sentir que você se conectou com o Senhor numa intimidade? Não dá, gente. É muita distração. Então, arruma alguma maneira de você realmente estar focada e conectada com Ele. Eu amo a Bíblia de papel.
Eu só não uso muito para viagem porque ocupa peso, espaço, mas eu amo a Bíblia de papel. Celular eu só uso quando eu estou fora. Vá com a Bíblia de papel. Coloque músicas no seu celular que você não precisa acessar a internet. De preferência, coloque no modo avião o seu celular. Por quê? Gente, o teu cérebro é traiçoeiro. Menina, você vai ver o negócio do WhatsApp que você estava esperando a conversa lá. Você... Um dia Deus me deu uma cena clara. Imagina como se eu estivesse conversando com uma de vocês aqui, conversando. Aí, do nada, alguém me chama, eu não peço licença, eu não termino o assunto, eu saio, deixo você no vácuo e nem volto para encerrar a conversa. Muitas de nós fazemos isso com o Senhor. Você está ali orando com o Senhor, falando alguma coisa, aí entra no WhatsApp e você deixou Deus no vácuo, não terminou a conversa, não voltou para falar com Ele, entrou aqui, do WhatsApp você já foi para não sei na onde, que já foi para não sei na onde, daqui a pouco você está vendo um vídeo engraçado, rindo. Não é verdade? Gente, é um desafio se conectar com Deus nos últimos tempos. É um desafio. Por isso que nós precisamos ser como criança, porque a criança, bebê, ela não vai estar com o celular na mão. O bebezinho. Alguns já, depois de um ano, já está dando, né? Mas o bebezico, recém-nascido, ele nem consegue segurar um celular. Então, que a gente possa se ver assim na presença de Deus. Como um bebê que precisa mamar. Como um bebê que precisa de amor, como um bebê que precisa de colo, como um bebê que precisa do Senhor. Então, quanto mais carente você é, eu tenho uma carência emocional, então mais você precisa ir para Deus, para ser aquele bebê fominha. Não tem umas mães que falam assim, nossa, esse aqui é o dia inteiro no peito. Tem mãe que fala, não aguenta o dia inteiro. Então, você tem que ser esse bebê, fominha, sedento, desesperada. Por quê? Porque eu não vou buscar no outro aquilo que eu preciso buscar na fonte certa. E nesse movimento de eu estar no meu quarto, a portas fechadas. Gente, no começo foi muito difícil. No começo eu dormi orando, porque existe uma guerra espiritual. Eu li a Bíblia e o que eu ouvia na minha mente assim, você é burra, você não entende nada. Para que continuar lendo isso daí, você não está entendendo nada? Quanto ataque eu sofri na mente, gente. Eu descrevo muito isso no livro Desconstruindo o Meu Eu. Quanto ataque eu recebi na minha mente. Mas eu fui buscando estratégia em Deus. Às vezes eu ajoelhava para orar, porque eu tinha aprendido que só podia orar ajoelhada. Existem várias formas de orar. É que quando você está tão rendida, o único lugar que te sobra é isso, se render, e é maravilhoso. Agora, quando você vai se ajoelhar só porque você acha que é assim que Deus vai ouvir sua oração, isso pode ser um engano religioso às vezes. Você precisa ver o que é para você agora, nesse momento. Porque eu ia lá com o meu coração assim, mas aquilo me enganava, porque eu começava a falar e daqui a pouco Deus, boa noite, dorme com Deus, Deus te abençoe. Você não sabe nem o que está falando. Sabe quando você fala, daqui a pouco você pega no sono, assim, daqui a pouco você acorda, nossa, eu estava falando nada a ver. Você tem até vergonha, ou só acontecia comigo? Você tem até vergonha de lembrar os últimos pensamentos, as últimas palavras que você falou com Deus. Abacaxi, Coca-Cola, nada a ver. Porque o cérebro, ele faz assim, Você tem que treinar o seu cérebro para atenção com Deus. É um treino, porque a gente vem com a mentalidade religiosa, onde, esse ambiente é religioso, então meu cérebro liga, igreja, Jesus, Deus. Só que aí, depois, sabe o que acontece? Você deixa Jesus aqui, como que se o lugar dele fosse aqui no altar. Mas ele habita aí em você, você precisa levar ele para casa. Ele está em você. E como que você vai acendendo essa chama e esse amor? Alimentando. A responsabilidade de alimentar a relação entre você e Deus é sua. E eu posso te falar, nesses lugares, Deus me deu a estratégia de orar andando. Essa foi a estratégia que Ele me deu. Eu orava andando de olho aberto, porque ninguém dorme andando de olho aberto. A não ser quem tem aquele problema lá, que tem uma doença, que a pessoa para. Aí ela dorme. Tirando isso, ninguém dorme de olho aberto. Lendo a Bíblia, falando em voz alta. No meu caso, Deus me direcionou a fazer isso quando meu marido não estava em casa, senão ele já ia achar que eu estava no nível meio... Tenha sabedoria. Eu ouvia louvores o dia inteiro, mas quando meu marido chegava, eu parava tudo para dar atenção para o meu marido, porque senão a gente também começa a ir para outro polo. A super espiritual, agora eu sou uma anja que voa.
E eu estava naquele processo no início. Uau, meu Deus, eu queria sair voando, eu queria... E aí um dia meu marido falou assim, eu estou com saudade da minha mulher carnal um pouco. Então a gente não carnal o pecado, mas aquela pessoa que também se coloca, porque quando a gente está nesse processo, a gente acha que todo mundo também está. E aí você quer que todo mundo converse, você quer contar as coisas loucas que você viveu no secreto. Nossa, eu estava assim, aí eu tive uma visão, aí aconteceu outra coisa, meu marido, legal. Eu, como assim, legal? Foi demais. Amor, é a sua experiência. E é. E a gente também precisa entender isso, que é a nossa experiência. E o que funciona para mim não necessariamente vai funcionar para o outro, mas o que funciona para todo mundo é estar com Deus. Independente de como Ele vai manifestar ou se relacionar com você, a dinâmica que Ele vai usar. O caminho é o mesmo. Como que vai ser direcionado ali é de cada um. E nesses meus secretos o Senhor ia me direcionando. Aí eu sentia de fazer jejum disso. Aí eu sentia de tirar redes sociais. Aí eu sentia de tal coisa. Aí Ele ia me mostrando uma outra coisa. No outro momento eu só chorava porque a dor ainda era muito grande em relação, mas Ele ia me direcionando. Aí quando a coisa era muito, precisava da ajuda dos universitários, aí o Senhor enviava alguém, uma profissional, alguma coisa para tratar uma questão. Sempre vai ser o Senhor. A glória sempre vai ser dele. Então nós temos que ter esses dois polos. Não só se apegar a pessoas, de maneira alguma, mas também não só falar, não, eu só preciso de Deus, eu não preciso de mais ninguém, porque se o homem entrar, já saiu Deus. Gente, isso não existe. Tem hora que Deus vai fechar todas as portas de qualquer ajuda para você, porque Ele quer te ensinar a você depender só dEle. E tem hora que Ele vai abrir a porta de uma profissional ou de alguém que vai te ajudar em um aspecto, mas isso não significa que não foi Ele, pelo contrário. Sempre é Ele. Se você colocar a glória sempre no Senhor e buscar beber, porque quem tem mais sede, bebe mais água. Então, se você é carente, você precisa beber mais sede, mais água. E quando a gente está com sede, fisicamente falando, sinaliza que o nosso corpo já está começando a entrar num processo de desidratação. Então, se você está com sede de Deus, é porque está desidratado aí de Deus, precisa encher muito. Agora, ok, Roberto, eu já tenho uma vida com Deus, não vivo uma vida religiosa, eu não faço meu devocional por religiosidade, eu realmente caminho com Deus em verdade, eu abro meu coração, eu sou sincera, então mantenha tomando água, filha. Porque eu posso ser saudável, mas se eu parar de tomar água, eu desidrato e morro. Então, o tomar água, a água do Senhor, ela é constante. Eu já tive momentos no meu início que eu precisei tomar 10 galões de 20 litros por dia. Entenda que metaforicamente falando, porque a sede era muito grande. Hoje, eu nem tenho tempo hábil para ficar tantas horas como eu ficava antes. Daquela maneira, mudou até a dinâmica da relação com Deus, e isso é natural. Mas hoje, o tempo de intimidade e a conexão é ainda mais profunda. Mas eu preciso estar ali, tomando água. Feche seus olhos, por favor. Pai, obrigada, Senhor, porque Tu és a nossa fonte. Obrigada, Senhor, porque nós entendemos que precisamos, ó Deus, nascer do Espírito. Nós precisamos, ó Deus, construir agora uma vida, Senhor, diferente daquela que nos foi apresentada. Nós, naquele primeiro momento, Senhor, colocamos diante do Senhor o nosso passado, as nossas dores, aquilo que nos feriu, aquilo que foi injustiça cometida contra nós. Mas agora nós entendemos, ó Deus, que precisamos construir uma vida nova. Uma vida nova, Senhor, uma vida de esperança, uma vida onde tudo se faz novo, uma vida, Senhor, onde nós queremos aprender de Ti. Queremos aprender, ó Deus, mais de quem Tu és como um Pai. Queremos aprender mais da fonte do Espírito Santo que nos ministra, que nos ensina, que é o nosso conselheiro, que é o nosso mestre. Nós queremos aprender mais, Senhor, caminhando ao Teu lado. A minha oração, Pai, é que aquela mesma fome, aquele mesmo desejo, aquela mesma sede que o Senhor, ó Deus, brotou em mim naquele ano de 2012, que me fazia passar, Senhor, horas e horas naquele quarto,
E era tão gostoso, Senhor, estar ali mergulhado e conhecendo a tua paternidade, conhecendo o teu amor. E é aquilo que fundamentou, Senhor, o momento para que eu pudesse chegar aqui, que o Senhor pudesse me trazer. Sem aquele fundamento, eu sei que eu não resistiria aqui. Que o Senhor, ó Deus, possa levar essas mulheres a fincar raízes em Ti, a fundamentar a vida delas, ó Deus, em Ti, a construir uma vida, Senhor, de amor em Ti, do amor delas por Ti e do amor do Senhor por elas. Que elas possam, ó Deus, ter sede de ler a Tua palavra, mas não por protocolo religioso. De fato, uma sede, Senhor, por conhecer os Teus ensinamentos, por conhecer os Teus decretos. Senhor, ata, Senhor, na mente, ata no coração delas, ó Deus, a Tua verdade. Brota dentro delas uma fome e um desejo, Senhor, por mais, incansavelmente mais. E que elas possam viver experiências, ó Deus, incríveis, experiências sobrenaturais, experiências emocionais, experiências, ó Deus, que o Senhor possa também vir pela via, Senhor, da emoção e trazer cura, experiências reflexivas, experiências de consciência, que a Tua palavra possa trazer luz, que a Tua palavra possa trazer consciência que vai gerar transformação, entendendo, Pai, como adulta hoje, o que elas devem fazer, obedecendo, Senhor, aquilo que elas entenderem ser o Teu direcionamento para elas. Pai, onde há, Senhor, aqueles ouvidos tapados, que o Senhor possa abrir, que o Senhor possa abrir os ouvidos espirituais das Tuas filhas, Pai, para que elas possam, ó Deus, perceber a Tua voz. Ajuda, Senhor, as Tuas filhas a discernir a Tua voz, Pai. Cala todas as vozes do engano, cala todas as vozes da mentira, cala todas as vozes do jugo pesado da religião, das regras religiosas. E traz, ó Deus, a Tua voz, a Tua doce voz. A Tua doce voz que orienta, que comunica, que instrui, que ensina. Somos como bebês. E nós precisamos que o Senhor nos ensine. E nós precisamos que o Senhor nos embale. E nós precisamos que o Senhor nos instrua, Senhor, no caminho que o Senhor tem para cada uma de nós. Essa é a minha oração, Senhor, nesta noite, Pai. Para que as minhas irmãs possam ter um novo nascimento. Fluindo em águas, ó Deus, que vão gerar partos, vidas, nascimentos, para que outras pessoas sejam alimentadas e abençoadas. Em nome de Jesus, amém.